Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Vamos lá, o nosso convidado de hoje é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito pela UFMG, professor universitário, procurador regional da República, aposentado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil por 5 mandatos. Além disso, tem diversas comendas e medalhas adquiridas ao longo de toda a sua carreira tão bem-sucedida. Estamos recebendo no DNA o advogado Raimundo Cândido Júnior, mais conhecido como Raimundinho. Boa noite, Raimundinho. Me conte tudo, não me esconda nada. Boa noite, Paulo. Estou às ordens de você aqui no seu programa, muito bem-sucedido aí. Quero agradecer essa oportunidade que você me dá. A oportunidade é da Band aqui, eu sou um mero aqui apresentador de quem faz e acontece como você. De qualidade. De qualidade. Prazer tê-lo. Bem, eu falei, me conte tudo, não me esconda nada. A partir de Belo Horizonte, trouxe o que nesse sangue aí, dentro desse DNA num todo aí, que faz essa bela figura reconhecida hoje nacionalmente aí, né? Numa brincadeira, eu nasci em 51, então poderia dizer que eu sou uma boa ideia. Assim me considero muito feliz. Nasci aqui em Belo Horizonte, no Hospital Vera Cruz. Meu pai era de Esmeraldas e muita gente acha que eu nasci em Esmeraldas, mas eu nasci em Belo Horizonte e aqui me criei a vida toda aqui no bairro Gutierrez. E foi um tempo de infância muito bom, naquele tempo que a gente podia sair solto para a rua, jogar pelada na rua Herculano de Freitas, fazer cabana com guerrinha de mamona, jogar bolinha de gude, finca, saltar pipa. Os tempos que infelizmente não existem hoje. Tempos que não voltam mais. Que as crianças hoje estão aí escravizadas pelos aparelhos eletrônicos, infelizmente. Sobre a supervisão de quem? Do papai e da mamãe? Que são... É necessário que haja essa supervisão, porque senão o caminho vai para o lado errado. Vai pela enxurrada, com o pé descalço que a gente andava aí, né? É verdade. Né? Quem são eles? Pai e mãe? Meu pai foi presidente do AB, Raimundo Cândido. Ele já está encantado desde 91, quando do seu encantamento eu disse que só 2 palavras poderiam significá-lo. Raimundo Cândido, Cândido Raimundo. Não precisava dizer mais nada. E minha mãe, desde 2004, encantada também, Elaine, né? Que uma mulher de verdade, cuja data de nascimento é exatamente o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Uma homenagem. Filho de peixe, peixinho é? Bom, eu não posso dizer isso, vou dizer isso em relação aos meus filhos, que eles são netos de peixe, peixinhos são. Você falou em filhos, são quantos filhos? São 3 filhos, eu tenho 2 filhas e um filho. Todos 3 são advogados, me dão muito prazer por exercer comigo a profissão. Então, a justiça na veia, Pra você ter uma ideia, meu pai, nós somos 9 irmãos. Dos 9, 7 são formados em Direito. Uma psicóloga e outra formada em Letras, que gosta tanto de inglês que casou com... É tradutora juramentada de inglês lá em São Paulo. Uma família na área do direito, a maioria. Mas o que é? Você acredita que é isso aí? Já vem no sangue? Tem um pianista que já nasce o filho pianista? Como é que é isso? É um dharma em vez de um karma? Como é que é isso? Dizem que o homem é produto do meio, né? Então, se nós vivemos esse meio do direito, é muito provável essa influência forte do meu pai na família, porque a gente viu nele uma pessoa bem compenetrada no exercício da advocacia, muito vitorioso. Meu pai, com 7 anos de idade, pobre, preto, vivendo todos os preconceitos, perdeu o pai, tornou-se arrimo de família, trabalhou tirando formiga de fazenda, trabalhou em selaria, construção de estrada de ferro, secretaria de Estado e venceu para fazer o Madureza, o supletivo da época chamava Madureza, aqui no Colégio Arnaldo, que era o único colégio de Pato que aceitava negros. E ele, então, fez o curso lá de Madureza, entrou na Faculdade de Direito e foi um vitorioso. Voltou para a faculdade como professor, na época se falava catedrático de processo penal, catedrático de processo civil, e na advocacia foi presidente do AB. Para você ter uma ideia da maluquice do meu pai, na verdade, da vocação dele, a sede do AB foi construída por ele quando ele foi presidente nos anos 76 e 77. Não havia dinheiro para construir a sede, ele foi aos bancos, o banco pede garantia e o banco pediu garantia, ele deu a nossa casa de morada. Veja, um pai de 9 filhos com a esposa, dando a casa de morada de hipoteca para garantir a construção da obra da OAB, que está lá firme até hoje. Que graças boa a Deus. Escola, hein, cara? Exemplo bonito. Esse é o exemplo que a gente seguiu. Então você não precisou estudar muito, não. Já veio aí com... Não, a responsabilidade de estudar era maior, porque Raimundo Cândido Júnior, os professores na chamada logo viam que era filho dele, então mais arguido era o Raimundinho aqui, que tinha que estar com a matéria afiada na ponta da língua. Você falou que passou por todos os colégios públicos, né? Todos os colégios públicos. Eu fiz o Jardim da Infância, o grupo no Instituto de Educação, depois fiz no colégio estadual que se chamava Ginásio Clássico, depois fiz Direito na Federal
e letras na Federal também. Agora, foi por sua vontade, independente do pai ser, o que é que isso veio? Meu pai sempre deu toda a liberdade, mas eu sempre do lado dele, além de ter sido datilógrafo e motorista, estava sempre acompanhando ele ali, então isso teve uma influência muito grande de seguir o exemplo reto dele. Primeiro emprego foi com ele também? Com ele também. Comecei a trabalhar com ele quando eu estava no segundo ano. Eu estava com uns mais ou menos 16 anos. Fazendo faculdade ainda? Antes de entrar na faculdade. Dois anos qual antes de entrar na faculdade. Foi a Faculdade de Direito da Federal, FMG. Tá. E aí? Aí ele foi e ficou ali um tempo ali? Aí trabalhei com ele no escritório o tempo todo. Enquanto vivo ele foi, morreu em 91, eu trabalhei com ele no escritório. Depois continuei com o meu escritório, junto com meus filhos, meus irmãos. Depois os irmãos, cada um foi montando. O escritório tem o meu nome? A gente não pôde manter o nome porque é uma questão legal de registro na ordem, não estava registrado em nome dele. Mas o meu escritório, todo mundo sabe que é do Raimundo Cândido Júnior, que é filho do Raimundo Cândido. 35 anos de escritório? Muito mais. Muito mais? Porque eu de formado, já estou com 45 anos de formado. Pô, e que balanço comecei a trabalhar com meu pai 2 anos antes de entrar, então estou com 52 anos dentro do escritório de advocacia. Cara. Você é novinho, está quase a sua idade, então. 68. 68. E que balanço você faz aí desse diário de bordo seu aí na o balanço para mim é muito positivo, porque você veja, eu tenho 2 filhas e um filho, os 3 são advogados. Meu irmão, que é advogado, foi promotor de justiça, está aposentado, tem 3 filhos, os 3 filhos são advogados. Tem outro irmão meu que tem um casal de filhos, os 2 são advogados. Então, uma turma grande. Agora, um outro irmão meu é advogado, professor de várias faculdades. A expertise de cada um aí. Aí 2 fizeram medicina, para variar um pouco. Porque, afinal de contas, nós todos somos cruzeirenses e os nossos filhos são cruzeirenses. Só desse meu irmão, que é americano, e o filho dele foi fazer medicina. Só aí que eles variaram. E passou professor também antes da OAB aí, né? Sim, eu sou professor universitário, leciono na FUMEC, com muita honra, e lecionei na Milton Campos anos atrás. Tem mais de 40 anos que eu estou lecionando Direito Processual Civil aqui em Minas Gerais. E a OAB foi uma continuidade, então, desse abraço que o seu pai plantou, né? Eu te confesso Ou seja, é um fruto aí. É um prejuízo muito grande para a família o exercício da presidência da OAB, porque ela toma muito tempo, muitas viagens. Então, na época, eu vi que a ordem estava caminhando por uns caminhos indesejáveis, ou indesejados, seria melhor dizer assim. Então, lançamos uma chapa e fomos vitoriosos, e aí fomos disputando eleições no OAB e sempre conclamados aí a continuar, porque a gente faz com modéstia à parte a administração severa e séria. Para o telespectador que não sabe, foram mandatos consequentes, seguidos? Não, eu tive um primeiro mandato de 2 anos, que o mandato era de 2 anos. Aí, muito pequeno mandato, primeiro ano você conhece a ordem, segundo ano eleições. Aí me candidatei à reeleição, não tive nem concorrente, foi chapa única, mais 3 anos, 2 mandatos. Me afastei, chamei o meu opositor para apoiá-lo, para fazer a união da classe. E aí ele foi eleito, o doutor Marcelo Leonardo, e depois de eleito presidente, repetiu o mandato. Aí o pessoal pediu que eu voltasse, porque eu estava dando um dinamismo mais de interiorização à ordem. Então eu aceitei o desafio e voltei para mais 2 mandatos. Depois outros sucessores vieram, o doutor Luiz Cláudio, o doutor Antônio Fabrício, que nós fomos aí indicando, aí, participando com eles da administração da ordem. Nesse mandato, Passarinho me contou aqui que você já fez 220... já visitou 220 unidades da OAB. Nós temos hoje 238 subseções. Neste ano eu já visitei 220, sim. Tá. Isso é importante porque a OAB porque é nós temos que itinerante. fortalecer o advogado na base, a OAB itinerante. Nós já somos hoje em Minas Gerais 118 mil advogados. Então você tem que 118 mil? 118 mil atuantes hoje em Minas Gerais. Valorizar o advogado na base. Valorizar a entidade num todo, né? Exato, e mostrar a presença da ordem do lado do advogado onde quer que ele esteja. Essa é a marca das nossas administrações. Tá, e é o lema também dessa sua gestão, essa? Este é o lema da nossa gestão e também a valorização do advogado pelas prerrogativas. É preciso que o advogado se valorize por ele mesmo, que ele passe a cobrar consulta, porque há uns jovens advogados que nessa concorrência desenfreada que há, começam a cobrar honorários aviltados e prejudicando toda a classe. É preciso que nós todos nos valorizemos e fazendo assim nós vamos ter uma OAB cada vez mais forte, que é o lema da nossa última chapa vitoriosa. Tá, mais um dado sobre a OAB, o que ela faz no sentido da educação, da formação de novos advogados? Tem algum norte nesse sentido? Tem. Nós temos a Escola Superior de Advocacia, presidida pela doutora Silvana Lourenço Lobo, que promove uma série de eventos e cursos, não só cursos telepresenciais, mas também presenciais. Professores viajam por todo o estado de Minas Gerais
fornecendo subsídios aos advogados para que se atualizem, sobretudo com relação ao processo eletrônico, que é uma realidade hoje. Tá. Muitos advogados não estão afeiçoados com o processo eletrônico e professores da escola viajam por todo o estado promovendo esses cursos para atualizar os advogados nessa área. Informatização na ordem do dia também na OAB? Sem dúvida facultando cada vez mais instrumentos para tal aí, para é verdade. informatização? Hoje nós estamos informatizando em todos os setores, porque é uma questão de economia muito grande para a entidade também, você se valer desses meios modernos. Bem, você também é procurador da República, aposentado, né? Sim. Como é que foi essa fase na vida? Meu pai também foi procurador, então me sinto em casa nesse assunto aí também. Eu sou geminiano e geminianos são dois, né? Então é um advogado e um procurador, porque a função do advogado, mutatis mutandis, se assemelha um pouco à função do procurador. E convivi com essas duas atividades conjuntamente, fui até às vezes muito atacado por meus adversários, dizendo que eu seria um marionete nas mãos do Ministério Público, mas eles viram que isso não aconteceu, tanto que eu fui eleito e reeleito algumas vezes. Prova de que eu trabalhei para a advocacia, porque eu estive procurador, mas eu sou no sangue mesmo, no DNA, efetivamente advogado. Vocês com a consonância da OAB Nacional, que tem um viés mais político, aqui é mais isento ou não? Sem dúvida. A OAB não pode se meter em política partidária. O nosso entendimento é esse. A política da OAB, o partido político da OAB se chama OAB. Tá. Nós falamos em defesa das prerrogativas dos advogados. Tá. E nesse sentido tem sido coerente. E como é que você vê uma OAB nacional exatamente com uma bandeira política aí? Às vezes há umas reclamações exatamente nesse sentido, porque às vezes alguns presidentes começam a confundir as coisas, né? Isso não pode efetivamente acontecer, porque a nossa entidade ela é apolítica, apartidária e defende o advogado, é o que está no nosso estatuto. O nosso dever é este: defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, direitos humanos, justiça social, boa aplicação das leis, rápida administração da justiça e aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. O advogado, quando recebe a sua carteira, carinhosamente chamada de carteirinha, mas que eu prefiro dizer que é um carteiraço, ele de braço direito estendido presta um juramento nesses termos que eu acabei de anunciar aqui, de defender a cidadania. Gargalos aí dentro dessa trajetória aí para da OAB, desse mandato? Há alguns problemas, sobretudo problema financeiro. Nós recebemos a entidade devendo 44 milhões de reais. Então fizemos uma mágica muito grande, com a graça de Deus, estamos terminando o exercício esse ano, conseguindo pagar todas as contas sem nos valermos de empréstimos bancários. Graças ao esforço hercúleo da nossa administração, sobretudo do doutor Alexandre Urbano, que é o nosso diretor tesoureiro. Até 2021, então, a bandeira é essa aí? A bandeira é esta aí. Nós estamos vivendo uma época de dificuldade no país, isso repercute na dificuldade financeira do advogado. Nós temos hoje no Brasil 1.100.000 advogados. Então, é um número assim assustador. Então, vai crescendo o número de advogados e tem havido uma coisa equivocada neste país. Eles estão permitindo a criação de mais e mais faculdades de direito para que mais ingressem no mercado de trabalho e, de outro lado, elaborando leis, tirando os advogados do processo, permitindo que as coisas se resolvam seus advogados, quer dizer, uma campanha até implicitamente de desmoralização da advocacia. Mas nós temos feito uma campanha forte perante os nossos colegas para que não se desvalorizem, que deem valor à classe, à atividade profissional, porque aí nós seremos vitoriosos. Sintonia com o atual governo federal? Nós temos a proposição apolítica. Naquilo que o governo acerta, a gente dá de acordo, naquilo que o governo erra, a gente diz que está errado. Tá. Até 21, aí vai concorrer mais um mandato? Não, eu não quero mais não, eu já estou no quinto mandato. O prejuízo para a família é muito grande. Veja você que essa última eleição, a minha esposa ficou internada 7 meses, então no período que ela estava internada, eu fazendo campanha e já administrando a ordem, fazendo essa quantidade de viagens. O sacrifício para a família é muito grande. Então a gente já dá aqui por encerrado. Agora eu tenho 5 maravilhosas netas, eu quero curti-las todas muito bem. E os netos? As netas, são 5 netas, todas mulheres, Você Carolina, é paizão, Gabriela, Letícia, eu sou um avôzão, vamos dizer, um paizão, um vozão, né? As meninas gostam muito de mim, sou muito feliz com o convívio que eu tenho com a... Perdeu a esposa recentemente, né? Infelizmente minha esposa ficou encantada, mas ela está melhor do que a gente, né? Certamente velando por nós lá, nos dando os nortes aí, espiritualmente falando. Tá. E como é que é você aí, dentro desse contexto, equilibra bem aí família? Tudo? Equilíbrio, graças a Deus, assim, a gente tem um viés forte familiar. Eu tenho esses 3 filhos, 5 netas, estamos sempre unidos. Agora, por exemplo, recentemente foi aniversário da minha filha do meio, nós fomos para Tiradentes comemorar lá com toda a família reunida, né? E certamente, espiritualmente, a minha esposa Vera devia estar lá vigiando a gente. Você tem vários prêmios aí, né?
Eu não gosto de falar, eu não gosto de falar sobre isso, não, porque diz que elogio em boca própria é vitupério, então eu prefiro não dizer nada. Não. Realmente houve alguns reconhecimentos aí da comunidade, a gente fica agradecido e feliz. Mas é um reconhecimento, né, mano? É um trabalho forte que a gente desenvolve aí em prol da cidadania, né? Tá. E da advocacia e da cidadania. Tá. E hoje o direito aí dentro dos 3 poderes, independente do poder executivo, como é que é a intermediação da OAB aí dentro desse contexto aí? Veja, por exemplo, com o Poder Judiciário, em relação ao qual nós estamos mais próximos. Nós temos procurado manter um diálogo franco e aberto com o presidente do Tribunal de Justiça, com a direção do tribunal, porque nós temos encontrado problemas sérios na justiça. Nós falamos da morosidade que a OAB tem que combater. Eu obtive uma informação aqui no gabinete do presidente do tribunal, através de um de seus assessores, que há cerca de 90 comarcas em Minas Gerais, são 300, há cerca de 90 sem juízes. É um problema seríssimo, a falta de juízes. Os concursos estão sendo feitos, mas há uma lentidão decorrente da legislação e aprovados os candidatos não podem ser de pronto designados para as comarcas, tem que fazer um curso preparatório e, segundo o presidente do tribunal, tem faltado verbas para que esses juízes sejam designados para as comarcas. Aí você bate na porta do governo estadual, não? Nós já batemos também na porta do governo estadual, já conversamos com ele, que é um outro problema de muito interesse da advocacia, que é o chamado advogado dativo. Pela Constituição, quem deve defender os pobres são os defensores públicos. Mas não há defensores públicos em número suficiente para dar conta da demanda. A maioria das comarcas não tem defensores públicos. Então, quem é que vai defender os pobres? São chamados advogados dativos, ou seja, são dados, nomeados pelo juiz para exercer a advocacia para eles. E o Estado tem o dever de pagar esses advogados. E tem um débito muito grande do Estado, que já vem de administrações passadas, para com os dativos. E essa é a campanha mais forte da minha administração para que nós consigamos o pagamento dos dativos. O governo se mostrou interessado em resolver esse problema e acreditamos que vamos ter uma solução em pouco tempo para essa questão. Bem, a gente está vendo aí discussão aí no Congresso, a questionamento do Supremo. Qual a leitura que você faz da legislação num todo no Brasil? A legislação nossa deixa a desejar, não há dúvida alguma que é uma das legislações mais perfeitas. Mas quem interpreta a legislação é o Poder Judiciário. A lei não é o que ela diz, costuma-se dizer, a lei é o que o juiz diz que ela diz. Então, por exemplo, numa brincadeira, se o juiz for daltônico e olhar para o vermelho e falar que é verde, se ninguém recorrer, o vermelho vira verde. Então, isso é o que está acontecendo muito no Brasil. Interpretações deturpadas que acabam fazendo coisa julgada e criando na população um equívoco muito grande com relação a esses aspectos que têm acontecido. Uma pergunta da Fantini, que é a conhecida, né? Sim. Filha do nosso... Xará Raimundo Godoy. Raimundo também, mas ela indaga aqui pelo ponto aqui, porque a morosidade da lei, apesar da informática, que falta um juiz mesmo? Uma questão primordial é esta, falta de magistrados. Há processos de mais, juízes de menos. Por exemplo, nós devemos ser aqui no Brasil cerca de 210 milhões de brasileiros, e o último dado que vieram, 110 milhões de processos. Quer dizer, a cada 2 brasileiros, um processo. Onde é que nós vamos parar com isso? Então, tem um demandismo desenfreado. E hoje a busca é por meios alternativos para a solução dos conflitos. Por exemplo, arbitragem, mediação, né? A mediação está ganhando campo? Está ganhando campo, porque as pessoas estão vendo que a justiça não está resolvendo o problema. O problema se eterniza. Para você ter uma ideia, eu advoguei para uma senhora que já faleceu lá de Lavras, a demanda dela tem mais de 40 anos. Ela já morreu, não viu o resultado final do processo. Processo na área federal, que está no tribunal em Brasília, Tribunal Federal de Recursos, que é um cemitério de processo. Mas nós, no nosso mandato, conseguimos, através do ministro João Otávio de Noronha, que é o presidente superior do Tribunal de Justiça, fazer um projeto para criar o tribunal em Minas, para que aqueles processos que são julgados lá no tribunal em Brasília serem julgados no tribunal aqui, que seria o TRF, Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Mas agora estamos fazendo um apelo aos nossos parlamentares para que nos ajudem no Congresso a aprovar esse projeto para a gente poder minimizar essa grave situação da Justiça Federal no país, sobretudo em Minas Gerais. Para fechar esse bloco aqui, sim. O que o Raimundo, ou o Raimundinho, ou o Raimundão falta alcançar essa bela trajetória aí, nesse diário de bordo seu aí? O que falta carimbar aí? Não, eu para te dizer aqui vou dizer só o Raimundinho e o Raimundão e o outro Raimundo. O Raimundinho, modestamente, o que eu quero é ver o sucesso da minha família cada vez mais crescente. Evidentemente, da advocacia e da cidadania. São as nossas metas, né? Bem, vou chamar o intervalo comercial. A gente volta já, né? Com essa metralhadora de informação aqui com o nosso Raimundo.
Bem, de volta com o programa DNA, que tem hoje o nosso presidente da OAB, o Raimundo Cândido, como convidado aqui. Estou brincando com ele aqui, que é uma verdadeira metralhadora, porque tem uma eloquência aqui, que haja fôlego aqui de quem está do outro lado aqui. Mas agora um pouco de amenidade, esse último bloco. A começar, você é atleticano, não é isso? Doente? Você está querendo me deixar doente falando isso. Eu sou cruzeirense. Eu tenho 3 manias. Primeira mania é assistir missa todo dia. Segunda mania é torcer para o Cruzeiro. E a terceira mania é bater fotografia. Eu tenho um acervo de 220 mil fotografias, mais ou menos. 220 mil? Psicólogo não sabe se eu sou doido porque tiro foto, porque Mas de quê? De futebol ou não? De tudo. De tudo? Você mesmo vai ser fotografado por mim aqui hoje com a devida vênia. Mas é o celular aí ou É com o você celular. usa Hoje a modernidade, tempo? hoje é o celular. Facilita o trabalho, você Você põe o vai, WhatsApp, você guarda lá e disponibiliza. É isso aí. Agora, você quando não está com... dentro desse contexto que você citou, contextualizou aqui no primeiro bloco, você consegue parar com essa cabeça, relaxar? E se é que consegue aí também relaxar os pensamentos um pouquinho, o que você consegue fazer num buraco branco? Uma coisa descansa da outra. Então, quando você está dando aula, você está descansando da advocacia. Quando você está na OAB, você está descansando da advocacia, e assim vai rodando. Você está na missa, você está descansando das outras coisas. Não pode misturar as marchas para dar conta disso tudo. E viajo muito, viajo pela OAB, viajo particular, com a família. Então, isso aí é que me dá gás para poder continuar essa caminhada. E quando põe a cabecinha no travesseiro, você consegue desligar aqui? Tem algum Consigo desligar. Aí? Consigo desligar, e tem uma coisa que me desliga muito, com todo respeito, a televisão. Que dependendo da televisão, 10 minutos eu já apaguei. Não consigo ver. Mas diz que a televisão liga nos impulsos, não? É o contrário. Mas depende do programa, né? Por exemplo, se eu fosse ver o seu programa para fazer uma média com 6 graus, na verdade, eu não ia dormir. Né? Certamente. E vem cá, você falou de viagem, gosta de viajar com a família? Teve algum lugar assim marcante mais que você... Por exemplo, recentemente nós fomos a Tiradentes, a família toda reunida. Eu falei ainda há pouco, primeiro né? bloco. Família toda reunida, comemorando o aniversário da filha minha. Eu já estou com viagem pré-agendada aí para João Pessoa, porque eu gosto tanto lá do Nordeste, sobretudo de João Pessoa, que sou cidadão na área de João Pessoa, veja você. Bacana. Tem uma praia em São Miguel lá, é isso? Não, a gente gosta muito da praia chamada Coqueirinho. Coqueirinho? A praia das mais gostosas. Tem Tambaú, tem outras tantas praias lá, mas eu gosto do Coqueirinho, sabe? Tá. E tem outra viagem marcada para a África do Sul, porque eu queria conhecer o continente africano, que eu não conheço ainda, que é das origens da família do meu pai. Então eu vou fazer uma viagem lá em janeiro para a África. Vai trazer uma garrafa de vinho branco para mim? Não, Trago. Se a alfândega permitir, não tem problema. Porque o Raimundinho é outra característica minha. Toma um vinho? Eu não bebo bebida alcoólica. Nada? Nada. Desde 88 a Constituição entrou em vigor, eu entrei com outra Constituição em vigor. Parei de beber bebida alcoólica, café, refrigerante e... O que é que faltou aqui? Carne vermelha, também não como. Tá. E na mesa, o que é? É uma massa aí? Que vai? Eu, pela manhã, são frutas. Frutas e mais frutas. Suco de berinjela. Por quê? Negócio de colesterol a gente tem que evitar. Ajuda. Vem cá, e tem defeito aí essa máquina chamada Raimundo? Defeito nós todos temos, né? Você está vendo mesmo o papagaio falando aqui disparadamente. Mas aí eu vou perguntar a qualidade da sequência aqui. Mas defeito nós todos temos, né? Isso, a gente tem esses defeitos. Você já fez defesa de júri assim? Já fiz 2 vezes. Então, 2 vezes. Mas, na verdade, atuei como assistente da acusação. Nos 2 casos, os réus foram condenados e bem. Tá. Porque eram culpados. Tá. Isso é qualidade? A pergunta sequente aqui que eu tenho aqui no script, que é? Suas qualidades? Eu falar de mim fica complicado, né? É complicado falar de mim. Eu sou assim, eu procuro ser sério com os meus compromissos. Por exemplo, preparar a aula para os alunos, atender os clientes, dar-lhes a devida atenção. Lá na OAB, atender todos os advogados na medida do possível, procurar resolver os seus problemas. A gente sempre procura agir dentro daquilo que a gente se propôs. Tá, tem alguma coisa que te tira o sono? Bom, dívidas da OAB tiram o sono da gente. Você não tem a dúvida. Mas nós, com a graça de Deus, estamos conseguindo pagar as dívidas todas. Os bancos estão fim de emprestar dinheiro para a OAB, mas nós não precisamos, graças a Deus. Bacana. Saudade? Saudade muito grande da minha digníssima Vera, com quem eu convivi aí por 45 anos de casado e 52 anos de namoro, noivado e casamento. Para quem se torna telespectador, ela faleceu recentemente, né? Foi no dia de Corpus Christi, dia 20 de junho. Tá. Você tem medo? Medo de andar de avião eu não tenho. Não. Né?
Mas se fosse para andar de asa delta, eu não andaria de jeito nenhum. Mas fora disso, tem medo Não, não tem nada, né? O que você não perdoaria de jeito nenhum? O que eu não perdoaria? É. Mentira. 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 Isso vale um Geral. contexto, né? Algum ídolo? Bom, eu tenho na música 2 ídolos. Quem? A Tânia Alves e o Paulinho da Viola, com quem já fui confundido na viagem de avião. É verdade, Já fui mais parecido. Ele tem 10 anos mais do que eu, não perco o show dele e tal. Então, eu gosto dele. Então, o ídolo meu são os dois na música. Aí né? você canta no banheiro, alguma coisa assim? Eu, até em palestras eu costumo cantar, sabe? Fazendo brincadeira. Por exemplo, depois que a minha esposa ficou encantada, eu tenho encerrado a solenidade de entrega de carteira aos novos advogados, conclamando todos para cantarem comigo, porque eu sou um desafinado. A minha professora do primário me traumatizou, dizendo: você fica na turma da dublagem. Aí eu fiquei traumatizado, desde o grupo. Mas aí o pessoal canta comigo uma música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar. Música de amor, né? Pô, vocês têm um baile todo ano, não tem o final do ano, é isso? O baile da não OAB é no mês famoso? de agosto, que é o mês do advogado. Quem sabe você estreia lá? Não. Eu já sei que eu não tenho vocação. É um baile que reúne 2.000 pessoas, não é isso? É uma coisa fantástica. Fantástica. Ano passado não foi realizado por falta disso. É uma grande confraternização. Bacana, né? E religião, você tem nesse contexto? Sou católico, apostólico, romano, praticante. Meu pai era muito religioso, ele, apesar das dificuldades financeiras da infância, ele era o sacristão do padre, nos deu uma formação religiosa muito grande. Então eu vou à missa todo dia, né? Todo dia. E é isso todo dia? Todo dia. Aqui na Mãe da Igreja, 7 horas da manhã, estou assistindo, menos segunda-feira, porque é o dia que eu dou aula na faculdade cedo, não dá para compatibilizar o horário. E passando, faz um Cooperzinho, maravilha? Eu saio de casa, faço uma caminhada, desço a Prudente de Moraes, passo ali na pracinha da Cidade de Jardim, tem uns aparelhos de ginástica, ali que é a minha academia, eu faço ginástica naqueles aparelhos, entro na Conde Linhares, caio na Iraí caio nos braços da Mãe da Igreja, que é onde eu assisto a missa das 7 lá. Bacana. Com o Padre Você tem medo de Lucídio. morrer, irmão? Tem medo de morrer? Não, morrer é a única coisa certa, não quero morrer. Eu me lembro da história que me contaram de Dom João de Resende Costa. Dom João de Resende Costa foi um dos bispos aqui, arcebispo de Belo Horizonte. Perguntaram para ele isso aí, você tinha medo de morrer? Ele falou: não, a morte é a única coisa certa, é natural. Mas se puder demorar um pouquinho, e ele ficou 9, 10 anos em estado de coma, aí não foi de jeito nenhum. E ficou. Mas agora já está encantado. O céu também. pode esperar, o nome de um pode filme. Pode esperar, é isso aí. Né? E a lápide, se você pudesse encomendar, o que seria? Não, só Raimundo Cândido Júnior, 10 de junho de 51, e a data que seja o mais longínqua possível. Mais nada. E para fechar, quem que é o Raimundo? Raimundo é um ser humano que procura atender as pessoas na medida do possível, resolvendo os seus problemas, porque é da essência da vocação do advogado resolver problemas. Então a gente está aí para isso. É o que eu procuro dizer para os advogados que vão receber suas carteiras. A palavra advogado, advocatus, vocação, chamado para junto do problema. Então, isso é que é ser advogado, resolver problema. Isso eu gosto de fazer com muito gosto. Muito obrigado por essa lição de vida aqui. Eu que agradeço. Parabéns aí. Eu que agradeço. Muito obrigado, sua gentileza. Obrigado.